Olá a todos e todas, estamos começando o nosso momento CIAB Brasil, que é um programa que o CIAB Brasil Branch tem em parceria com o canal Arbitragem, é coordenado por mim e pelo César, e hoje, César Pereira, e hoje, dia 15 de março, nós vamos tratar de um assunto super atual, muito interessante e importante para todo mundo que atua no mundo da arbitragem. O tema de hoje é um digesto que foi lançado há uns dias atrás, vou até pegar o nome exato aqui, é o Digesto dos Procedimentos de Impugnação de Árbitros em Arbitragens Administradas pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP. Esse trabalho foi desenvolvido pela orientação do professor Carlos Alberto Carmona e pelo Carlos Eduardo Steffen Elias. Contou com uma série de pesquisadores, que nós vamos abordar, uma delas aqui presente, e contou com a representante da instituição, que é a Lilian Bertolani, que também está aqui presente hoje. Então, nós contamos com a presença ilustre do primeiro professor Carlos Alberto Carmona, que todo mundo conhece, Carmona, não vou nem fazer a apresentação, viu? Depois da Lilian Bertolani, que é a secretária-geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-FIESP, e deixa eu pegar o nome correto, Maria Isabel Gori Montes. A Maria Isabel é uma advogada que atua no Finkelstein Advogados e é membro do Centro de Estudos e Pesquisa em Arbitragem da USP, que foi quem efetivamente elaborou, então, esse trabalho. Antes da gente dar início, eu quero agradecer ao canal Arbitragem pela parceria em desenvolver esse programa e também ao patrocínio fornecido por Bonassa Advogados. Bom, sem muita demora, eu vou começar aqui, então, fazendo uma série de perguntas, e a primeira vai para a Lilian. Lilian, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual foi a razão para essa iniciativa institucional. Né? Vocês se basearam em algum outro trabalho desenvolvido mais ou menos nessa linha? Tem algum benchmark nacional ou internacional que vocês tenham levado em consideração? Me fala um pouco disso e se as finalidades que vocês queriam alcançar foram atingidas. Obrigada pelo convite, Cristina. Agradeço também ao César, que hoje não pôde estar aqui com a gente, ao canal Arbitragem. Bom, seria injusto aqui eu pegar, né, os louros do que foi feito, então eu vou contar um pouquinho como foi. Logo que eu entrei na Câmara, né, comecei a trabalhar na Câmara em 2019, eu me recordo que numa reunião de conselho, especificamente o professor Carmona, ele trouxe a ideia, então, para o conselho, né, da Câmara, e sobre a realização do digesto. Então, ele contou, né, sobre o grupo de pesquisa da USP, e nos trouxe essa possibilidade, então, de fazer um trabalho conjunto para que a Câmara oferecesse de forma anonimizada as decisões. Então, a gente efetivamente conseguiu, né, fazer toda a coleta dos dados através dos nossos case managers. Então, a doutora Larissa Rolo, que trabalhou com a gente, e a doutora Yasmin Nunes nos ajudaram a verificar, então, todo o histórico da Câmara de 2012 até 2020, para que a gente oferecesse esse material. Então, foi feito esse trabalho para proteção das partes envolvidas e também dos árbitros. Isso foi enviado para os alunos. Todos os alunos, inclusive os professores, também assinaram, né, termos de confidencialidade, e as decisões foram enviadas. Com relação à importância, eu não tenho dúvidas de que isso é um marco para o mercado, né? A gente demorou um pouquinho, inclusive, para andar também, porque teve a questão da pandemia e da própria reestruturação de equipe aqui, mas a equipe da USP também trabalhou no conteúdo da Camarb, então, que foi o primeiro digesto, e em seguida começou, então, os trabalhos com as nossas decisões. E, com certeza, isso traz um pouco mais
do que o mercado espera a respeito de transparência, né, e um pouco de mais informação, porque a gente sempre trabalha muito com a parte estatística, que é aquilo que a gente consegue fornecer sem quebrar a confidencialidade, né. Então, esse trabalho é essencial, porque é isso que o mercado precisa, entender como as câmaras trabalham, qual é a lógica e como têm sido as decisões. A importância desse trabalho, eu também considero assim, muito grande, porque justamente uma das coisas, um dos aspectos que a gente sente falta ao atuar em arbitragem é justamente a falta de informações sobre determinados assuntos, informações do que aconteceu, como os outros decidem, como os outros pensam, né? Então, acho que nesse sentido, realmente é extremamente importante. E, assim, os trabalhos, eu não falei isso no começo, mas quero dar os parabéns, ele está excelente, super fácil de ler, super claro, objetivo, né, uma estrutura muito boa, com o racional ali sempre destacado. E eu quero perguntar aqui para o Carmona agora, né? Carmona, esse é um tema, o dever de revelação do árbitro, é um tema que tem norteado a preocupação de muita gente, não só no Brasil, como internacionalmente, né? A gente tem decisões judiciais tocando nesse assunto, que são preocupantes, e eu queria saber, do seu ponto de vista, considerando o trabalho que foi feito, você acha que os aspectos, as conclusões que vocês chegaram, as informações que você obteve nesse trabalho, elas correspondem ao que você esperava? Ou alguma coisa se alterou na sua convicção? Oi, Cristina, tudo bem? Meninas, uma boa tarde para todas. Oi, eu sou minoria absoluta hoje aqui, hein? Olha essa diversidade de gênero, ela está funcionando até mais do que a gente estava querendo, hein? Olha lá, hein? Nós estamos ficando minoritários na arbitragem. Olha, Cris, eu acho que o trabalho ele é muito ambicioso, porque, na verdade, o que nós queremos é fazer um diagnóstico que vai envolver as mais importantes câmaras de arbitragem do Brasil, pelo menos esse é o nosso primeiro target. Quem sabe a gente depois vai também para câmaras estrangeiras para poder fazer um paralelo. Então, nós ainda não temos conclusões. Por enquanto, nós estamos colhendo informações. E essas informações são muito dinâmicas. Olha, para você ter uma ideia, nesse caso, nessa pesquisa junto à Fiesp, Ciesp, nós coletamos, foram 11 ou 12 casos. Maria Isabel tem esses... São 12? Quantos foram, Maria Isabel? Depois você me diz. Foram 11. 11 foram casos. 11 casos. A Lília me disse que de 2000 a 2020 até 2022, nós já temos mais 12 casos. Quer dizer, esse número duplica. É isso, né, Lília? Que você tinha me colocado essa quantidade de casos novos. Isso então, mesmo. É isso, quer dizer, vejam só, nós vamos ter que fazer um trabalho também tão dinâmico quanto a arbitragem, porque o número de arbitragens está aumentando exponencialmente. E é claro que o número de impugnações vai aumentar também. Então, a ideia do Digesto é fazer realmente uma pesquisa junto às câmaras mais importantes e depois de colher todos esses dados, aí sim, a gente tentar chegar a alguma conclusão. Pelo que a gente conseguiu ver, pelos dados que a gente colheu até agora, não há nada de excessivamente extraordinário. Em um ou outro caso, a gente percebe alguma contradição, a gente percebe alguma hesitação em relação a método, a técnica, ao nível de envolvimento de árbitro com parte ou de árbitro com advogado, mas ainda a pesquisa nesse ponto é incipiente para que a gente possa ter uma amostragem. Alguns dos dados que a gente já conseguiu capturar conseguem mostrar um pouco algum direcionamento. Eu vou falar de um caso que não tem nada a ver com essas pesquisas que nós estamos fazendo, é um caso que aconteceu, eu soube deste caso, de uma outra Câmara, e que mostra como é importante a gente ter esse diagnóstico.
Houve uma impugnação contra um determinado árbitro, uma impugnação completamente frívola, quer dizer, em termos, inclusive, bastante agressivos contra o árbitro, e que era uma tentativa mesmo de chatear, porque não tinha o menor fundamento. Esse árbitro é instado, então, a prestar esclarecimentos. E ao prestar esclarecimentos, o árbitro mostrou toda a sua fúria e indignação em relação ao impugnante. A conclusão do painel que julgou a impugnação foi muito interessante. Eles disseram, olha, quanto à impugnação, realmente ela é frívola, ela não tem o menor mérito, ela tem que ser completamente repelida. Entretanto, o árbitro mostrou-se tão indignado e tão enfurecido que a forma que ele utilizou para se dirigir ao impugnante mostra que ele não tem condições de julgar com isenção. Então, nós vamos retirá-lo da arbitragem, não por conta da impugnação, mas por conta do comportamento dele em relação à impugnação. E eu cito esse exemplo sempre, porque é uma diretriz importante, porque estão se multiplicando as atividades guerrilheiras, né? Os operadores se multiplicam, as arbitragens se multiplicam, as impugnações também. E a forma de reagir às impugnações, especialmente aquelas impugnações toscas, tolas, é exatamente a serenidade. Essa é a maneira que o árbitro tem de lidar com estas impugnações ruins, né? Que têm características típicas de tentar irritar o julgador para que ele incida exatamente neste comportamento. Eu acho, portanto, muito bom a gente fazer uma avaliação de todos estes casos que vão circulando pelas câmaras, para que a gente comece a perceber comportamentos, padrões de impugnação, padrões de relações entre árbitros e partes que não podem ser tolerados na arbitragem, padrões de revelação que não podem ser extremados, não podem ser extremamente absurdos, porque isso inviabiliza a arbitragem. Pouco a pouco a gente vai aprendendo. Então, nós demos até agora 2 passos. Um foi a primeira pesquisa, foi junto à Camargo, e a segunda junto à Fiesp. Agora vamos tentar convencer as demais câmaras, aqui de São Paulo primeiro, do Rio de Janeiro depois, para que a gente possa fazer o mesmo trabalho. Em seguida, a gente vai tentar atualizar a nossa pesquisa, porque a gente vai conseguindo um pouco de know-how nessa pesquisa, né? Aquilo que era muito demorado antes, agora passa a ser um pouco mais rápido. Então, a gente já está tendo um pouco mais de prática. E aí, sim, a gente vai publicar esse material todo com as nossas conclusões. E aí, cada um vai ler e vai ter, evidentemente, como criticar essas conclusões e tirar as suas próprias. Mas é um trabalho realmente gratificante. Eu vou ser muito franco, eu não fiz nada nesse trabalho, nada. Só os meninos é que trabalharam. Eu só sou o tiozão nessa história toda, né? O inspirador do trabalho. Mas eu não pus a mão na massa. Os meninos é que fizeram realmente um trabalho exemplar, muito bom. E quem orientou mesmo essa turma foi o Carlos Elias. Então, eu fico muito contente, eu fico contente comigo mesmo, me congratulo por ter escolhido estes alunos para fazerem a pesquisa. E mais do que isso, de ter convidado o Carlos Elias para fazer essa interação com essa rapaziada e moçada. Moças também estão incluídas, tá, Isabel? É um coletivo, tá? Então, eu fico muito contente de ter interagido com essa meninada que mostrou-se realmente muito proativa. Pessoal que se preparou bastante para fazer a pesquisa. Foi realmente uma experiência muito boa. Ok. O meu som deu uma falhada aqui. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Que eu tive que tirar o fone de ouvido. Bom, mas sensacional, ainda com essa sua explicação, Carmona, de que esse é um trabalho, então, que realmente se pretende dar uma continuidade, avançar para outras câmaras, acho que é fundamental mesmo, né? Nada como informação para a gente poder se colocar bem em relação a um determinado ponto. E, Isabel, você que, então, é uma das que realmente botou a mão na massa, né? Como disse o Carmona, parece que esse trabalho foi bem exaustivo e, é claro, tem aí uma curva de aprendizado, né? Aquilo que antes era mais difícil, uma vez desenvolvida a metodologia, forma de análise, fica bem mais fácil. Mas me conta um pouco como foi o trabalho de seleção e análise dos casos. Esse digesto, ele contém todas as decisões de comitê de impugnação ou tem alguns casos selecionados apenas?
Oi, boa tarde. Realmente, o grupo tem muita sorte de ser orientado pelo professor Camona, pelo professor Elias, porque realmente, assim, o Digesto, ele é um compilado de resumos das decisões de impugnação. Então, antes de mais nada, quando a gente começou o projeto, a gente teve uma preocupação de qual seria realmente a estrutura que a gente iria adotar nesse resumo. Até é ótimo ouvir que você achou o Digesto claro e objetivo, Cristina, porque realmente a gente teve uma preocupação com isso e a gente já até usou como inspiração o modelo utilizado pela LCIA, que já faz essa publicação das resumos das decisões. E aí, uma vez tendo esse modelo que a gente seguiria, tendo um padrão que para a gente conferir realmente uma uniformidade, né, no resumo das decisões, a gente então partiu a entrar em contato com as câmaras. Da nossa parte, quanto maior o acervo de decisões que a gente tiver acesso, melhor, porque isso vai permitir que a gente tenha uma ideia mais correta de quais vão ser os padrões, as tendências dessas decisões. Mas muitas vezes a gente também tem que se adequar ao que as câmaras arbitrais conseguem disponibilizar para a gente. Então, no caso da Ciesp, especificamente, a gente teve acesso a todas as decisões de 2012 a 2020, mas a gente não teve acesso a uma decisão, então quase todas as decisões. Essa decisão em específico a gente não pôde ter acesso porque a Câmara entendeu que no processo de anonimizar essa decisão, você acabaria tendo um prejuízo muito grande no conteúdo da decisão, então a gente não ia conseguir fazer essa análise de uma forma correta. Então, basicamente, a gente tenta receber todos os casos e deixa a critério da Câmara tomar essa decisão, né? Na Ciesp, quando a gente estava preparando esse digesto, nós estávamos em 7 pesquisadores, então a gente se dividiu em duplas e em cada dupla era responsável por preparar o resumo de cada decisão. Após isso, um terceiro integrante da equipe fazia uma revisão profunda para verificar se o conteúdo da decisão, o conteúdo do resumo se batia, se era realmente uma imagem correta, porque às vezes uma escolha de uma palavra ou outra pode passar uma ideia errada de qual que era o critério que estava sendo usado naquela decisão. Então, realmente foi um trabalho conjunto, que depois a equipe toda fez toda a revisão do digesto, e aí, a partir desse trabalho, a gente consegue ir preparando cada digesto das instituições. Interessante. Agora, se vocês usaram, então, praticamente todos os casos, acho que o número de impugnações, então, não é tão grande assim, não é? Porque se a gente for contar 10, né, que você falou? Isso, 4 anos de arbitragens, o número de arbitragens novas nesses 4 anos deve ter sido bem grande, né? Então, ao final, não é uma proporção tão grande assim, né, de impugnações. Né, Lilian? Olha, se me permite, né, o que a gente tem visto, Cristina? A gente tem visto uma mudança de comportamento, na verdade, ao longo desses anos, né? Então, realmente, de 2020 para cá, aumentaram muito os números de impugnação, tá? Por isso que a gente até brincou quando eles terminaram, né, enviaram para a gente, ok, agora vamos combinar o próximo, né, a próxima atualização, porque a gente já recebeu, na verdade, a mesma quantidade de casos. O que a gente percebe é que, na prática, é a tática de guerrilha. Então, muitas vezes, essas impugnações, elas têm realmente um fundamento, mas muitas vezes elas têm o conteúdo protelatório, enfim, algum interesse ali que é de obstar o andamento do procedimento, né? Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes, quando impugnado, o árbitro, por vezes, renuncia, né? Mas muitos árbitros, e hoje em dia acho que cada vez menos, a gente vê menos renúncias, né? Porque justamente quando o argumento ele não tem um motivo que de fato faça sentido,
né? O árbitro hoje em dia ele fica, então a parte ela precisa efetivamente se comprometer, ok, então vamos dar andamento ao comitê. Então, para isso, ela tem que recolher taxas, ela tem que recolher o honorário do comitê, para que esses profissionais sejam indicados e façam a devida análise. Então, é um procedimento complexo, né? É um procedimento que a gente sempre lamenta que ocorra, pelo lado do bom andamento da arbitragem, mas, por outro lado, ele é muito importante para dar a segurança jurídica que as partes precisam, que realmente a gente tem ali, né, imparcialidade, que a gente não tem suspeição. Então, por um lado, a gente lamenta que vai trazer um pouco mais de demora, mas a segurança jurídica que é conferida ali para o caso, ela é importante e precisa ser feita. Sim, eu acho até que, embora algumas possam ser frívolas, a gente, assim, é um direito da parte e muitas vezes não há uma clareza também, assim, não é que muitas vezes, mas não, como é um tema que não existe uma legislação clara sobre isso e não existe informação das decisões, salvo agora essa iniciativa, né? Tem muitas situações que a interpretação que se dá à lei, ela permite a parte entender que ela pode questionar naquela situação. Ela efetivamente pode ter dúvida. Há uma zona cinzenta grande, vamos chamar, né? E aí, uma decisão de um comitê de impugnação que seja fundamentada é essencial também para afastar, para explicar, olha, nessa situação pode aparência é isso, mas quando se destrincha realmente a norma aplicável, fica afastada uma situação potencial de conflito, né? Mas, bom, vamos prosseguir aqui, Lilian. Essa, então, foi uma iniciativa bem sucedida, né, da CCMA, e eu queria saber, vocês têm outros projetos similares para o futuro que você possa compartilhar? Porque, assim, tem toda uma discussão, já desde sempre, a respeito da publicação de decisões arbitrais, né, anonimizadas, certamente, mas existe essa discussão se há sentido ou não em ter uma jurisprudência arbitral, até porque cada tribunal é um tribunal com suas convicções, cada caso é um caso, dificilmente você tem esse mesmo tipo de jurisprudência que a gente tem no Poder Judiciário que possa se aplicar a um caso concreto. Mas o que a Secretaria entende que faria sentido, pelo menos em alguns temas específicos, como, por exemplo, interpretações em relação ao regulamento, ou então em relação à lei da arbitragem propriamente dita, seria possível fazer outros trabalhos na mesma linha como esse de gesto? Cristina, o nosso regulamento, desde 2013, já permite que a Secretaria produza excertos sobre decisões, sobre sentenças arbitrais. O que a gente tem de dificuldade no caso concreto é fazer isso com segurança, para que definitivamente essas sentenças e essas decisões anonimizadas não sejam reconhecidas por outros parâmetros, sejam eles setoriais, enfim, né? Isso tudo normalmente pode ser rastreado de alguma maneira. Então, o professor Carmona, que faz parte do nosso conselho, sempre, né, também vê que nas nossas reuniões muitas discussões a respeito de como fazer, sobretudo, e como fazer com segurança. O que eu posso dizer também, não só a respeito da nossa Câmara, mas também com o chapéu de diretora de arbitragem do CONIMA, é que a gente precisa estabelecer critérios do setor, para que todas as entidades consigam fazer isso de uma forma segura. Então, a gente tem o mercado, na verdade, falando de autorregulamentação em vários segmentos. E até é bacana divulgar aqui para vocês que as instituições que são filiadas ao CONIMA vão se reunir pela primeira vez no dia 16, a gente vai ter a honra de receber esse primeiro encontro aqui na nossa Câmara, mas posteriormente haverão outros. Então, as câmaras tendem a conversar para estabelecer esses critérios de como fazer com segurança. Mas a nossa questão sempre fica também com relação à vontade das partes, que a gente precisa respeitar,
né? Como eu sei que teve um hard talk há pouco tempo sobre isso, então todo mundo quer ver a decisão, né, do outro, mas não a própria. Então a gente precisa também quebrar um pouco esse mito e mudar essa cultura. Oi, Cristina, não estou te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Obrigada. É importante divulgar mesmo, né, essas informações em relação ao CONIMA e a intenção de se padronizar pelo menos alguns aspectos da divulgação. Acho que isso, para quem atua na arbitragem, vai ser uma ferramenta bem poderosa. Carmona, eu queria fazer uma pergunta assim, muito difícil para você, colocar você contra a parede, né, para a gente ouvir. Mas não é esse o objetivo aqui, não é o hard talk. Eu queria ouvir a sua opinião, você tem uma experiência enorme nisso. Esses casos que vieram à luz nessa pesquisa, eles refletem, de uma maneira geral, todas as discussões que o tema dever de revelação envolve, ou alguns aspectos ou enfoques específicos e importantes ficaram de fora desses casos? Assim, em que medida esses casos, não selecionados, porque são os casos que vieram, né, mas esses casos analisados, eles refletem, de uma maneira geral, as discussões que ocorrem em relação ao tema dever de revelação? Cris, essa amostragem que a gente tem, ela é ainda muito pequena. Então, e mais, as duas câmaras que nós pesquisamos, e no período em que nós pesquisamos, mostram que há uma afluência muito maior de casos domésticos e não de casos internacionais. Então, é claro que esse mundo com o qual a gente lidou acaba sendo bastante reduzido ainda. Tem muita coisa a ser pesquisada, outras câmaras e novas realidades. Então, não, ainda o assunto não está muito longe de ter sido totalmente explorado. Mas há uma coisa relevante, e eu quero voltar um pouquinho só na discussão anterior que estava tendo com a Lilian sobre a publicação das decisões de maneira geral. Por que nós escolhemos publicar e pesquisar apenas as decisões a respeito de impugnação? Porque essas decisões, ela tem um parâmetro comum. Elas estão interpretando sempre o mesmo regulamento. Então, embora sejam painéis distintos que vão decidir essas impugnações, a gente, de qualquer maneira, está limitado a um determinado regulamento. E isso produz uma evidência científica que vai poder ser utilizada mais tarde para análise. Agora, a publicação pura e simples de decisões tomadas pela Câmara, a meu ver, não leva a lugar nenhum. Porque o painel 1, que julgou a respeito de uma questão de anulação de deliberação assemblear, é composta por luminares do direito comercial. Já o painel 2, que julgou a mesmíssima questão, mas, claro, mesmíssimo modo de dizer, né? Tudo tem ali as suas peculiaridades. Já não é composto por luminar nenhum, então, de tal forma que a decisão que tomou é completamente irrelevante. O terceiro painel, que decidiu a respeito desta questão da anulação, trabalhou com um caso muito peculiar, muito diferente. Então, comparar essas três coisas não serve para nada. E mais, diferentemente do que acontece com o Poder Judiciário, em que o processo tem um escopo educativo, e é bom publicar as decisões para que a população se comporte de acordo com aquilo que os tribunais vêm decidindo, porque a um determinado momento a jurisprudência vai ser unificada ou uniformizada. Na arbitragem não tem nada disso. O escopo da arbitragem é diferente. Então, eu tenho lá alguma restrição com relação a essa publicação irrestrita de decisões ou com relação ao argumento daqueles que defendem uma publicidade um pouco mais extremada. Acho que nem é caso, nem é importante e nem é hora. Acho que nós precisamos nos centrar primeiro nessa pequena realidade
que diz respeito às questões de impugnação, porque aí a gente consegue fixar parâmetros e as interpretações podem ser úteis, elas vão formar, de alguma maneira, um bom precedente, porque nós estamos nos mesmos trilhos. Quanto ao mais, eu acho que fica muito amplo, né? Porque a gente vai discutir uma infinidade de assuntos que talvez não tenham pertinência. E vai se procurar o quê? Jurisprudência ali? Vai se procurar um precedente? Acho que não é para isso que a arbitragem existe. Então, nesse ponto, eu acho que nós não precisamos, não, dessa publicidade. E mais, as partes têm mostrado que não gostam nem um pouco dessa publicidade das suas próprias decisões. É como a Lilian disse, todo mundo quer saber a decisão do outro, né? Mas ninguém quer publicar a sua própria decisão, porque isso tem efeitos importantes no mercado, reflexos econômicos, financeiros, comerciais. Não é realmente alguma coisa que as partes queiram. Portanto, o sigilo, embora não seja obrigatório entre nós, a lei permite apenas que as partes assim decidam se quiserem, o sigilo é um valor da arbitragem, que tem que ser levado em consideração, né? Tema específico dos comitês de impugnação, você acha que essa sistemática, esse procedimento, ele tem cumprido o papel de garantir o cumprimento do dever de revelação e afastar situações de conflito? Olha, a qualidade das decisões, estas 11 que nós examinamos da Fiesp, Ciesp, e o outro tanto, que também corresponde a 10, 12 decisões da Camargue, mostram que há sim uma preocupação de legitimar a imparcialidade e a independência dos árbitros e legitimar o procedimento arbitral. Ou seja, são decisões bem feitas, são decisões super cuidadosas. E olha, os árbitros que trabalharam nesses comitês de impugnação nem sabiam que um dia as suas decisões iam ser, de alguma maneira, olhadas por aqueles que não participaram da arbitragem. E ainda assim, o que nós constatamos é que essas decisões, na maior parte dos casos, estão muito bem feitas, são muito cuidadosas, estão muito bem redigidas. Então, eu ousaria dizer que sim, essas decisões são cada vez mais legitimadoras do procedimento, ou da rigidez do procedimento arbitral. Excelente, muito bom. Acho que essa é uma informação bem importante, né? Porque contribui com toda a lisura, né, do instrumento, com todo enfim, todos os aspectos positivos que a arbitragem busca implementar, né? Claro. E, bom, por fim, Isabel, você que faz parte do grupo mais novo aí, que, enfim, teve uma experiência, está tendo uma experiência muito interessante, muito importante, desenvolvendo um trabalho muito importante para aqueles que vão se beneficiar dos resultados depois, né? E certamente para você isso também tem sido uma experiência enriquecedora, né? E como você avalia essa experiência? E você acha que os demais integrantes, os que participaram, até eu peço aqui que você, se você tiver fácil, que você cite o nome de todos os que participaram, né, para a gente também dar o devido crédito. E você acha que vocês, integrantes, se sentem mais preparados, ou isso está ajudando a vocês a se sentirem mais preparados para atuar no futuro próximo como árbitros também? Oi, Cristina. Então, sim, o grupo se sente muito privilegiado mesmo de ter essa oportunidade de estar agindo como nessa etapa nós somos um intermediador mesmo, né, da informação. A gente coleta a informação, resume e tenta exprimir ela da melhor forma para que o leitor do Digesto tenha o conhecimento integral ali de quais foram as razões, quais foram as considerações do comitê. O grupo ele está composto pelo André Tunes, Daniel Biosa, a Fernanda Nemer, Fernando Lula, Júlia Cavalieri, e a gente também tinha o Pedro Parisotto. E realmente a gente nota que a preparação desse digesto, então, tanto nós que preparamos, quanto o leitor do digesto vai ter acesso a informações que vão permitir um conhecimento realmente mais realista do que o que deve ser levado em consideração, o que é mais grave, o que é menos grave.
e até, de certa forma, auxilia os praticantes da arbitragem a ter uma melhor compreensão, não só dos fatores que podem levar ao afastamento de um árbitro, mas também que anda lado a lado o dever de revelação mesmo do árbitro, né? Porque apesar de não ser o mesmo standard, com certeza o que for considerado grave, suficientemente grave para o afastamento do árbitro, é um fator que com certeza tem que ser revelado também em outras situações. Então, eu acho que o digesto, ele realmente possibilita aos praticantes da arbitragem ter essa imagem mais realista e ter uma conduta realmente mais eficiente quando for atuar como árbitro, tanto na revelação quanto caso em algum dia seja impugnado mesmo. Bom, obrigada pela resposta. E eu acho que agora a gente já estamos caminhando ao final. Queria agradecer imensamente ao Carmona, a Lília, a Isabel. Carmona, você quer falar alguma palavra final aqui? Vou dar a deferência aqui para você, mas agradeço muito a participação de vocês três, né, e ao canal Arbitragem, obviamente, e também a Bonasso Advogados, que nos patrocina. Carmona. Querido, super obrigado. Acho bacana a gente ter esse canal de comunicação. Eu estou à disposição de vocês para a gente voltar a debater esse tema, qualquer outro que vocês acharem interessante. Acho que essas propostas de nós fazermos essas conversas, ainda que elas sejam curtas, é bastante importante para informar toda a comunidade arbitral e para informar também aqueles que querem, né, começar a participar dessa experiência de arbitragem e estão procurando ali uma quantidade importante de informações confiáveis. Então, bacana a proposta de vocês, parabéns pela ideia e obrigado pelo convite. Eu agradeço. Lília, alguma palavrinha final? Obrigada, só agradecer mesmo, né, a todos, especialmente a equipe toda que trabalhou no Digesto. Então, aqui em nome da Isabel, né, faço minhas homenagens a todos que nos ajudaram a produzir esse conteúdo belíssimo. Obrigada. Isabel. O grupo, a gente só tem a agradecer pela confiança da Câmara. Muito obrigada para a Lilian também, que nos acompanhou todo esse processo. E agora esperar pelo próximo Digesto, para que a gente continue aí esse projeto. Isso. Aguardamos ansiosamente o próximo, então, e desde já fica combinado aqui uma apresentação. Vocês já me comuniquem antes para a gente já fazer um bem bolado aí. Então, é isso. Agradeço aos ouvintes e chamo a atenção que no final do mês nós teremos mais um momento CIARB Brasil, que em breve será anunciado. É isso. Boa noite.